E depois de muita correria de final de ano e muito empenho para trazer novidades sobre a segunda temporada de The Witcher, cá estamos nós com um quadro que vocês tanto gostaram e vivem pedindo para voltar, mas dessa vez vai ser um pouco diferente, e dessa vez, atendendo a pedidos do WhatsApp, vem Reinos de The Witcher, Kovir e Povis. Salve, salve viajantes, eu sou o Gustavo e sejam todos bem-vindos ao Vale do Pontar. Bem-vindos ao Vale do Pontar, o coração dos Reinos do Norte. Um apanhadão geral sobre a região. Ele segue um tipo de governo que é uma monarquia hereditária, tem um estado de reino e uma união real com Kovir, Povis e países menores. O governante é a casa de Tyssen e anteriormente era a casa de Troiden. Sobre as informações sociais, a capital é Lanexeder, que é a capital do inverno, e Pontvanis, que é a capital do verão. A língua usada no local é o idioma comum. A denominação de seus habitantes é Koviran, Koviriano ou Koviri. A moeda utilizada é o bizantino ou em Aed Ginvael, que é a marca, que também é utilizada em Nilfgaard. A religião do panteão nórdico é o profeta de Lebioda e o fogo eterno, e do panteão de Skellig eles cultuam Freya. O reino de Kovir e Povis é um dos reinos do norte localizados no Golfo de Praxeda. É também o maior exportador de recursos minerais do mundo, conhecido com enormes lucros com o comércio. É governado pelo rei Tancred Tyssen da casa de Tyssen e manteve a neutralidade durante a Segunda Guerra de Nilfgaard, abstendo-se de emprestar moedas ou homens para qualquer um dos lados. Por ser montanhosa, a região é rica em minas. Kovir e Povis exportam vidro, sal, minério de ferro, prata, níquel, chumbo, estanho, zinco, cobre, cromo, titânio, tungstênio e platina, e o reino responde por 3/4 do ferroaurum, criobelitium e dimeritium do mundo e 80% do ouro mundial. Um pouquinho sobre sua história. Os Dalk e Osgore foram os primeiros povos a viver no continente, estabelecendo-se na região de Kovir e Povis, especificamente nos ducados de Narok, Velhad e Talgar. Segundo classificações do historiador Arnelius Grock, na década de 760, os colonos Nordling começaram a se expandir e assumiram os controles das terras outrora selvagens. À medida que as terras começaram a ser colonizadas, a pobreza dos locais já esteve liberadamente na boca de todos, na forma de ditados comuns antiquados, tão recentemente quanto os dias de Heribert o Brigão. Falava-se de uma pessoa particularmente empobrecida como sendo mais pobre que os ratos de Povis, e chamando os caldos de ossos de delícias de Koviri, e referiam-se aos mendigos como os Praxedes, depois do Golfo, ao longo das margens. O estado da Redânia. Através da ascensão da Redânia, muitas gerações atrás, Kovir e Povir foram oficialmente feitos membros do reino. O rei Radovid I, conhecido como Radovid o Grande, entregou o domínio e o título de Conde Kovir sobre eles a seu odiado irmão, Troiden, com uma estipulação que ele nunca deixasse seu domínio recém-adquirido e não interferisse em assuntos de estado. Sobre o condado de Troiden. Entregar este pedaço rochoso de terreno no extremo norte, onde dizia um ditado o ano tinha 2 estações, outono e inverno, era naturalmente uma piada cruel, um tapa na cara do ambicioso Troiden. No entanto, o tempo logo provou que Radovid o Grande havia cometido um grave erro. Em pouco tempo, descobriu-se que as rochas nuas de Kovir escondiam um tesouro inestimável, na forma de enormes depósitos de metais preciosos de sal e gema. Essa descoberta, por sua vez, levou a um tremendo crescimento na indústria produtiva. Moinhos, forjas e oficinas brotavam como cogumelos depois de uma chuva forte. Sobre a independência da região. Radovid III decidiu corrigir o erro de seu famoso antepassado e retomar as fronteiras do norte de seu reino. Ele estava convencido de que os exércitos combinados da Redânia e a sua então aliada Caedwen, governada sob Benda, rapidamente colocariam na linha esse vassalo cada vez mais audacioso, liberado por Kedóvios. A história tomou um rumo um tanto quanto diferente. No entanto, Kovir obteve uma vitória retumbante e esmagadora. Radovid III, então, foi forçado a assinar o primeiro tratado de Lanexeder, concedendo independência de Kovir enquanto a vinculava à neutralidade eterna. Uma promessa que os sucessores de Troiden mantiveram com grande diligência. A regra dos Tyssen. Após a morte de Gerard Troiden, a linha de sucessão passou para o seu neto, Steril Tyssen. Na Segunda Guerra do Norte, sob o governo de Esterad Tyssen, Kovir e Povis mantiveram neutralidade, proporcionando um refúgio seguro para os refugiados que fugiam do conflito. Mesmo a morte prematura de Esterad não impediu que suas terras se desenvolvessem e florescessem sob sua política extrema de livre mercado. Os metalúrgicos de Kovir competiam orgulhosamente com a melhor que Marracan podia oferecer,
e muitos acreditavam que a Universidade de Lanexeter há muito superou a famosa Academia de Oxenford, como a principal sede de ensino superior no norte. Assim aconteceu que ao longo de algumas gerações, os Covires e os Povisitas passaram de pobres a príncipes e de mendigos a banqueiros. O primeiro brasão e bandeiras conhecidos do reino de Covir e Povis, usado no momento em que o reino foi oficialmente reconhecido por Redânia e Caedwen, consistiam na presença da águia redaniana e do unicórnio caedwiano, pois o casal real era descendente de dinastias governantes desses dois reinos. Depois que o trono foi herdado pela casa de Tyson, os símbolos redanianos e caedwianos foram removidos, e as armas atualmente utilizadas foram criadas durante o reino do rei Baldwin Tyson. Originalmente a bandeira do reino era um vermelho e amarelo e consistia na águia e no unicórnio, e o esquema de cores foi aparentemente preservado após a mudança da dinastia, mas os animais heráticos foram substituídos pelo brasão de armas da casa Tyson, o braço armado. Algumas das pessoas notáveis da região de Covir e Povis. Troiden, duque da Redânia e mais tarde Earl de Covir, era o irmão do rei Radovir I. Ele fundou a casa de Troiden e quando jovem ele era considerado um personagem extremamente bem conectado, embora um pouco escorregadio. Ele estava com ciúmes e mostrou abertamente seu ódio por seu irmão. Então ele recebeu o título de Conde de Govir, basicamente para tirá-lo da Redânia, e idealmente o mais longe possível. Oficialmente, ele era um rei, vassalo da Redânia, mas não era obrigado a pagar tributos. Sua única obrigação era não fazer nada. Gedovius Troiden foi um rei de Covir, o primeiro a ser conhecido como tal pela Redânia. Ele governou durante os mesmos períodos que Radovir III governou a Redânia. Seu reinado durou cerca de 25 anos. Gedovil era da casa de Troiden e casou-se com Gema, com quem teve um filho chamado Gerard. Gerard Troiden era o rei de Covir e filho de Gedovius e Gema, bem como o último a levar o nome da família. Ele teve 5 filhos, sendo 2 nomeados, Ana e Alicia, mas todos morreram tragicamente, exceto Alicia. Ele concedeu um favor ao jovem Guido Tyson, dando-lhe o título de Marquês de Estmark e mais tarde dando a mão de sua filha mais nova, Alicia, a Edmund Tyson. Esterio Tyson foi o rei de Covir e Povis, sendo o primeiro dos Tyson a sentar-se no trono, tendo ascendido a ele após a morte do rei Gerard Troiden de Covir, e o último da casa Troiden. Ele era filho de Edmund Tyson e Alicia Troiden, que era filha de Gerard Troiden, e sobrinho de Ramona e Berengaria. Baldwin Tyson era o rei de Covir e Povir e membro da casa dos Tyson, sendo filho do rei Esteril e Inês de Aedirn. Ele foi nomeado em homenagem ao rei Baldwin de Aedirn, seu bisavô. Mais tarde, ele se casou com Blanca, de Melore, que lhe deu um filho chamado Esterad. Eidi foi brevemente rei de Covir, depois de lutar pela coroa de Baldwin Tyson, forçando os Tyson a fugir de sua terra natal ancestral. Durante seu mandato, Stregobor e Zavist foram conselheiros, e devido à opinião deles, Eidi baniu Geralt em vez de recompensá-lo pela Amphisbena, que é uma serpente aquática gigante com uma cabeça em cada extremidade, que ele havia matado. Ele também era conhecido por possuir uma ampulheta quebrada. Foi morto junto a Hyde, o rei de Povis, e suas famílias inteiras durante a noite de facas e tochas. A gente já vai falar um pouquinho sobre ela. Hyde. Durante o reinado de Baldwin Tyson, Hyde de Povis declarou-se rei de Povis e se separou de Covir. Ele foi morto junto com Hyde, rei de Covir, e suas famílias inteiras durante a noite de facas e tochas, após a qual Esterad Tyson, filho de Baldwin, assumiu o trono de volta. Esterad Tyson foi o rei de Covir e Povir durante a Segunda Guerra com Nilfgaard e era filho de Baldwin e Blanca. Ele era alto, forte e bonito, e mais tarde foi descoberto que ele teria 56 anos, mas citava ter apenas 45. O porquê? Boa pergunta. Tancred Tyson era o rei de Covir e Povir e o único filho entre Esterad Tyson e Zuleika, mas ele tinha mais 2 irmãos, que era Galdemuca e Heloísa. Ele também era um aspirante pretendente a Cirila de Sintra. Sobre os territórios, estados, vassalos e províncias da região. Kraiden é um pequeno principado do norte, vassalo de Covir e Povir, e membros da Liga de Hengenforts. Kraiden é um país à beira-mar que faz fronteira com Covir a oeste de Hengenforts, Meleore e Sturefors a leste. A maior parte de Kraiden está situada em uma rocha calcária com apenas uma camada rasa de solo, especialmente no oeste. Sua paisagem consiste principalmente de vastos e exuberantes prados manchados com afloramentos rochosos. Covir é uma região montanhosa no norte delimitada pelas Montanhas do Dragão. Era uma vez um condado da Redânia, mas agora faz parte do reino de Covir e Povis, juntamente com Povis e outros domínios próximos. A região é famosa por suas indústrias de vidro.
Narok é um principado de Covir e Poviz localizado no norte, no sopé das Montanhas do Dragão. O rio Toina flui através de um grande vale fluvial na área. A região é governada pelos regentes de Covir, mas tem a sua própria princesa. Poviz é a região mais ocidental do reino de Covir e Poviz, incluindo a maior parte da costa. É uma região muito montanhosa, cujo povo é geralmente descrito como fora da lei, mas também mercadores avessos aos riscos, geólogos, mineiros, cientistas e técnicos subestimados que acreditavam na possibilidade de construir uma máquina de sua própria invenção. Eles gravitaram para Covir por alguma garantia de autonomia dos reinos maiores ao sul e que cobiçavam seus recursos. Veliad é um ducado no extremo norte. Territórios do norte de Veliad foram relatados como aterrorizados por Fialka, uma menina nascida sob a maldição do Sol Negro. Um pouquinho sobre a Noite de Facas e Tochas que a gente falou agora há pouco. Foi um evento culminante em uma sangrenta luta pelo poder que começou com a sucessão de Poviz, quando o rei Hyde se declarou autônomo. Com isso, ele conquistou a independência para a Marcha do Leste, que mais tarde se dividiu entre vários ducados e reinos, apenas para finalmente se unir com a chamada Liga de Hangfors. Mas o pior ainda estava por vir. Houve uma revolta em Covir, e Baldwin Tyson perdeu o controle do reino para Aide, e pela primeira vez na história da casa, os Tyson foram forçados a fugir. Durante a fuga, o rei Baldwin morreu repentinamente, deixando seu filho Esterad para liderar a família. Mas Esterad não passou o tempo no exílio de forma improdutiva. Ele considerou vários planos, reuniu suas forças, ganhou adeptos e inclusive forjou pactos e alianças secretas. E finalmente ele revidou e decisivamente aquela noite ficou conhecida desde então como a Noite das Facas e Tochas. Aide, Hyde e suas famílias inteiras foram mortas. A dinastia Tyson então foi restaurada. Uma consequência desses eventos foi que Covir perdeu para sempre a Marcha do Leste, não levando em consideração ao restaurar a dinastia. Então, o que vocês acham sobre a região citada de hoje? Conhecem alguma curiosidade sobre Covir e Poviz que não foi citada no vídeo? Deixa aqui nos comentários pra gente conversar um pouco. Gostaria de dedicar esse espaço para agradecer aos membros do Vale do Pontar. Sabe que graças a vocês é possível continuar trazendo conteúdo de qualidade toda semana. Se você ainda não é um membro do Vale do Pontar, considere clicar no link da descrição para se tornar um membro e ainda receber conteúdo exclusivo. Vale lembrar também que nós temos uma parceria com a Amazon. Os links estarão na descrição e são constantemente divulgados em nossas redes sociais. Saiba que comprando por eles, vocês recebem material de ótima qualidade e ainda continuam ajudando o Vale do Pontar. No mais, muito obrigado por me acompanharem até aqui e nos vemos semana que vem. Até mais!